Bom, hoje nós vamos comentar um pouco sobre uma doutrina bíblica que eu particularmente eu considero uma das mais belas doutrinas da Bíblia. Certo que tem gente que tem uma certa dificuldade de compreender, mas não é muito difícil de compreender porque ela é muito bem clara nas Escrituras. Então, antes que você pense que eu estou falando isso porque eu sigo alguma ala de algum teólogo, como por exemplo de Armínio, ou de Calvino, ou de Lutero, ou de algum, não. Eu particularmente, eu repudio esse tipo de coisa. Quando eu vejo um cristão dizer, eu sou arminiano, ou um cristão dizer, eu sou calvinista, ou eu sou, sei lá, da Ellen, algum tipo desses teólogos, já me soa imediatamente nos ouvidos um som de idolatria. Já ali para mim é uma idolatria, porque o cristão ele tem que seguir somente a Cristo. Ele tem que ter somente as Escrituras como sua orientação, como sua regra de fé e conduta. Então, eu particularmente nunca precisei de nenhum comentário desses teólogos para compreender a Bíblia, porque todos nós, eu, você, todos nós convertidos, temos o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo de Deus, que ele nos ajuda, nos orienta, nos ilumina a compreender as Escrituras. Então eu não preciso de compreensão extra-bíblica. Claro que cada um vai pender um pouco para o seu lado. Então por isso que eu já não busco orientação nesses teólogos, porque cada um tem sua inclinação, de sua interpretação, ou acrescenta ou diminui, faz alguma coisa. Então eu prefiro seguir somente a Bíblia, que é mais seguro, é mais confiável, né? Então, antes de falar, eu gostaria de fazer uma leitura aqui no texto das Sagradas Escrituras, que os irmãos logo vão saber do que nós vamos falar. A minha vista não está muito boa para a leitura, mas eu vou tentar aqui ler para os irmãos, para vocês acompanhar, que está na sua Bíblia aí, no Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do 29, para não compridar muito o vídeo. Então diz assim a palavra de Deus: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Até aqui tá bom. Então, como eu disse no início, alguns vão ter dificuldade de compreender, mas é muito simples de entender essa doutrina, muito simples, muito bela. É só você entender o princípio das doutrinas. Vamos lá para Gênesis. Gênesis. O que lá é o princípio das nossas doutrinas? Vamos entender o começo. Quando Deus chama Adão e diz, Adão, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Aí Adão come do fruto, o que aconteceu? Adão morreu. Essa morte aí não é aquela morte física que você comeu, pum, caiu no chão e morreu, não. Não, é aquela morte espiritual, aquela separação do homem com Deus. Então o homem para Deus, a partir daí, ele está morto. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós estamos separadamente, totalmente de Deus. Não, o homem natural, ele não deseja nada de Deus. Ele não quer saber de Deus. Você pode falar de Deus, pode pregar, pode falar o que você quiser, porque ele está morto espiritualmente. Ele não deseja as coisas de Deus. Vamos pegar um exemplo bem simples. Todos nós certamente já vimos alguém num caixão morto, né? Está lá morto.
Alguém já viu algum morto desejar alguma coisa? Fala, ei, eu quero aí um copo com água. Ô, morto, você quer alguma coisa? Alguém já viu algum morto desejar alguma coisa? Então nós para Deus estamos mortos, mortos mesmo, espiritualmente. Não desejamos nada de Deus. Então aí é onde que entra o Espírito Santo de Deus para regenerar esse morto e ele desejar as coisas de Deus. Aí você diz, mas por que que Deus não salva todas as pessoas? Aí essa pergunta você tem que fazer para Deus. Não tente buscar essa pergunta para teólogo ou para homem nenhum, não, porque ele não vai saber lhe dizer. Não está escrito na Bíblia e nem implícito. Não está. Então, o critério que Deus usa, nós não sabemos. Nós só sabemos que Ele nos elegeu. Se você hoje ouve a palavra de Deus, crê em Jesus Cristo e aceita Ele como Senhor Jesus Cristo, é porque você é um eleito de Deus, querendo ou não. Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que virá a mim, jamais o lançarei fora. Aí é onde as pessoas dizem, não, mas foi eu que aceitei Jesus, eu que confessei, eu que quis. Sim, sabe por que você quis? Porque Deus o regenerou antes. Deus o ressuscitou espiritualmente antes. Porque senão você estaria morto, não aceitaria. Você só aceitou, você só confessou com a boca e ouviu com os ouvidos, porque Deus o justificou antes. Porque você é um eleito, Deus escolheu para isso. Então, não queira dizer por aí, não, eu aceitei Jesus porque eu quis, não foi... Não, você não queria, eu não queria saber de Deus. Eu jamais iria aceitar Jesus, jamais iria querer saber de Deus, se Ele antes não me amasse primeiro. Porque nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É o que a Bíblia diz. Não foi ninguém que disse, não. A Bíblia diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí muitos ainda dizem assim, ah, mas Deus é muito injusto escolher uns para salvar e outros não. Ainda erroneamente ainda diz assim, não, Deus é muito injusto mandar uns para o céu e outros para o inferno. Acabei de explicar. Deus não manda ninguém para o inferno. Nós já nascemos condenados ao inferno. Deus nos resgata. Deus nos livra, nos salva. Então ele não é injusto. Nós vamos ler um outro textinho da Bíblia, para que explique melhor esse texto, que está logo aqui a mais adiante, em Romanos mesmo. Onde diz, Romanos 9, vamos ler a partir do 19. Minha vista não está muito boa aqui, mas vou ver se eu consigo. Tu, porém, dirás, de que se queixas ele ainda? Pois quem jamais conheceu a sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o oleiro perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre o barro, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Veja bem, vasos da ira preparados para a perdição. A fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não entre os judeus, mas dentre os gentios. Até aqui tá bom, minha vista não está muito boa para ler, mas deu para entender, né? Então nós não temos que estar questionando com Deus, por que que Deus não escolheu o meu parente, meu amigo, aquela pessoa que eu amo e me escolheu, e eu prego e ele não aceita, não quer saber de Deus. Aí, meu amigo, é onde que diz, no barro, o vaso, ele não pode questionar para o oleiro por que ele me fizeste assim. Deus fez nós assim, vamos aceitar e pronto. A Bíblia diz que nós devemos pregar o evangelho para toda criatura, porque nós não sabemos quem é eleito e quem não é.
Deus não nos deu a conhecer quem é eleito e quem não é. Então a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quando nós pregamos o evangelho, e muitas pessoas não querem, rejeitam, não estão nem aí, não aceitam, a nossa parte nós fizemos. Mas tem muitos que aceitam. Aí é onde que a pessoa diz, não, mas foi eu que aceitei. Você só aceitou porque Ele o regenerou, porque Ele deu o dom da fé para que você cresce. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos salvos por meio da fé em Cristo. E isso não vem de nós. A Bíblia diz, é um dom de Deus. Então a fé é um dom que Deus dá àqueles eleitos de Deus, aquelas pessoas que Ele elegeu antes da fundação do mundo, para sermos salvos por meio do sacrifício de Cristo. Então não temos que questionar esse ponto. Nós temos é que agradecer, porque nós fomos regenerados, salvos por Cristo, por meio da fé. Então, o que temos que fazer é isso, não é estar questionando o que a Bíblia diz, porque não existe eleição e predestinação. Existe sim, é uma doutrina bíblica, foi Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos salvos. Então temos que aceitar e crer nessa doutrina. Não é rejeitar porque foi Calvino que repetiu o que estava na Bíblia, ou que foi fulano que disse, não. Você tem que aceitar porque é bíblico. E você só aceita hoje porque Cristo o regenerou, porque Cristo o salvou. Porque se Ele não tivesse salvo, você estava ainda hoje pendendo para a carne e sem querer saber das coisas espirituais. Porque a nossa vida é como um pêndulo. Nós estamos sempre pendendo para o mal. Porque essa é a natureza humana. Nós, naturalmente, nós pendemos sempre para o mal. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos equilibra, ele nos puxa para que nós não pendemos só para o mal, mas para que nós possamos ficar equilibrados. Então o pendor é isso, é o Espírito Santo que nos deixa equilibrado para não pendermos somente para o mal. Porque quando o homem não tem o Espírito Santo de Deus, ele só quer saber das coisas do mal, ele não quer saber das coisas de Deus.